Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Hoje, 3 de agosto, então vamos meditar a palavra nessa sexta-feira, que está em Mateus, capítulo 13, de 54 a 58. Dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhes vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas estas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra de hoje também vem um pouquinho ao encontro daquilo que nós vamos vivenciar durante esse mês de agosto, que é o mês vocacional. O mês em que cada um de nós deve também, principalmente os jovens, se preocupar em perguntar a Deus qual é a minha vocação, qual é o desejo de Deus para a minha vida, como essa resposta. Uma resposta também que vem a partir do nosso batismo, Então nós somos batizados, tem a primeira comunhão, tem a crisma, mas num determinado momento Deus nos convida a justamente escolher aquilo que é a vontade dele em nossas vidas. Uns são chamados para o matrimônio, outros para a vida vocacional, seja o sacerdócio, seja um irmão consagrado, seja uma irmã consagrada. Qual é o chamado então que Deus faz para você? E é justamente aí que vai estar a sua alegria, é aí que vai estar a minha alegria. Vamos partilhar um pouquinho então sobre a vocação daqueles que são consagrados, Porque aí muitas pessoas podem cair justamente nessas perguntas que faziam quando viam Jesus. Quem é ele? É o filho do carpinteiro? Quem é ele? A mãe dele não é Maria? As irmãs dele? E foi colocando um monte de obstáculo. Mas o chamado de Deus, quando nós estamos com o coração aberto, não existe obstáculo. E aquele que é o mais simples, Jesus pode fazer dele um instrumento de autoridade, um instrumento da palavra, um instrumento que vai resgatar almas. Moisés era fraco. E tantos outros profetas escolhidos por Deus. E Deus o capacitou, cada um deles, para a missão que Deus confiava. Se trouxermos também para o dia de hoje, todos os sacerdócios, Certa vez, uma senhora, muito amiga da minha família, falava assim, todas as vezes quando eu vou na casa dos meus pais, eu encontro com ela, Então, seja 5 minutos, 10 minutos, e ela é evangélica. Aí ela falava para mim: olha, eu lembro de você porque eu cheguei a trocar a sua fralda, E eu lembro de você quando você brincava com os meninos, eu vi uma luz diferente, mas eu não sabia o que era. Eu falava: meu Deus, por que aquela luz diferente naquele menino, E é diferente das dos outros. Aí ela parou depois, em um determinado momento, como abismada, e falava assim: agora eu sei, é porque você vai ser padre, você vai ser sacerdote. E aí a gente ficava conversando. Depois ela falava: eu sempre vou rezar pelo seu sacerdócio. 80 anos, evangélica. É uma resposta daquilo que já era o sonho de Deus. Talvez, assim como a dona Luísa, outras pessoas viam isso, E eu não conseguia enxergar, não conseguia ver. Mas, depois, quando a gente caminha em Deus, o próprio Deus vai se fazendo presente em nossas vidas e vai fazendo com que cada um de nós possamos ver aquilo que é o seu desejo, aquilo que é os seus planos na vida de cada um de nós. E aí a necessidade dessa escolha. Há necessidade também para a gente poder descobrir a nossa vocação através do orientador espiritual. Uma pessoa de oração, uma pessoa de caminhada, uma pessoa que tenha também uma experiência
Para quê? Para que ela também possa ajudar você a descobrir aquilo que é o desejo de Deus na sua vida. Não ficar apenas e tão somente na sua ideia, no seu pensamento, no seu desejo. E o orientador espiritual, através das experiências, ele vai estar indicando livros, vai estar indicando passos para que a pessoa também possa se encontrar. Uma vez encontrando aquilo que é a vocação, se faz necessário também encontrar aquilo que é o carisma, né? Porque muitas pessoas às vezes se sentem sufocadas porque está no carisma errado. Muitas vezes tem até vocação, mas está no carisma errado. Então há necessidade dela também poder se saciar com aquilo que é o carisma. E aí depois, uma vez escolhido isso, tendo essa certeza no coração, é só se lançar. As dificuldades vêm, mas Jesus capacita. Essa mulher, essa senhora evangélica, em um determinado momento ela falou assim, mas como que vocês conseguem viver da forma que o sacerdote vive, né? Eu simplesmente respondi para ela, isso daí ninguém pode explicar, porque aí é Deus que capacita, né? Se Deus escolhe, Deus capacita. Agora, Deus se entristece por muitos de nós que não queremos descobrir aquilo que é a nossa vocação. E aí hoje a gente vê na sociedade muitas pessoas que se tornam depois frustradas. Se a gente prestar atenção também na palavra, nos trechos bíblicos, principalmente no Êxodo, a gente percebe que Deus, ele no primeiro momento fez o mundo, depois ele fez o homem, depois ele viu que o homem precisava da mulher. E na palavra é bem clara, né? Ele uniu o homem e a mulher para que depois eles pudessem procriar, ou seja, pudessem criar os seus filhos. E muitos usufruem de formas errôneas. Ora, se a própria palavra de Deus ali, Êxodo, diz isso, quem é nós depois para querer responder o chamado de Deus de outra forma? Como é bom responder o chamado de Deus estando nele. Seja ele casado, com a sua esposa, vivendo respeito recíproco um com o outro, um querendo o bem do outro, não um querendo se sobressair sobre o outro, é uma vocação. Assim como o sacerdócio, que tem um compromisso, assim como os casais, o compromisso é com Deus, e ele faz o juramento de joelho diante do bispo, na frente de muitas pessoas, e aquelas pessoas que estão ali são testemunhas daquele ato que ele está confirmando por livre e espontânea vontade, e depois a resposta tem que vir como? Na fidelidade, no amor, na justiça, na alegria, na sinceridade, na transparência. A começar por mim essas palavras, né? Eu também tenho que lutar dentro daquilo que é as minhas razões, as minhas dificuldades, os meus defeitos. Eu tenho que lutar para justamente vencer esses obstáculos e junto com a sociedade ser um que vai levar a palavra de Deus, vai levar o amor, vai levar o anúncio àqueles que necessitam. Mas isso também se reflete na vida daqueles que são os irmãos consagrados, mas também as irmãs consagradas, né? A nossa comunidade Aliança de Misericórdia, um dos rostos também é as irmãs consagradas, né? Assim como os irmãos consagrados, como sacerdotes. Pessoas que largam tudo para poder servir aquilo que é a vocação que Deus nos deu. E aí é um caminho, muitas vezes, que a gente sente muitas vezes a fadiga, né? Mas acima de tudo o que fica é a experiência que Deus proporciona a cada um de nós. Então que o Senhor possa, então, abençoar a cada um de nós na nossa caminhada, na nossa busca, na nossa vida, no nosso dia a dia. Após a escolha da vocação, lança-se ao amor de Deus. Tenha certeza que vale a pena. Há 12 anos atrás eu larguei tudo, trabalho, terreno, família, carro. Me coloquei à disposição de Deus, depois de um caminho vocacional com o orientador espiritual. Hoje sacerdote. Mas eu estou muito feliz, né? 6 anos de sacerdócio, aliás, 7 meses. 7 meses, não anos, né? 7 meses de sacerdócio, mas procuro viver cada Santa Missa celebrada como se fosse a primeira. E esse é o desejo que está no meu coração. Assim como aqueles que escolhem o matrimônio, tem que viver o primeiro, cada dia como se fosse o primeiro.
e assim sucessivamente, para cada resposta de cada vocação. Que Deus então possa abençoar e que essas palavras de Mateus e essa reflexão de hoje possa levar a cada um de nós, principalmente você, a refletir qual é a vocação que Jesus confia a ti para a sua caminhada. Um grande abraço, que Deus a abençoe e que o Senhor sempre te dê a sabedoria para descobrir aquilo que é a vontade dele na sua vida.